Graça e paz, povo de Deus. Você que clicou nesse vídeo, deixa eu te dizer uma coisa com todo temor e verdade no coração. Deus te trouxe aqui hoje. Não foi o algoritmo, não foi por acaso. Foi o Espírito Santo te puxando pela alma, dizendo: Filho, filha, escuta, eu tenho algo para te revelar. Hoje, nós vamos falar sobre algo que muitos tratam como brincadeira, como tradição, como festa de família, mas que na realidade pode estar te afastando de Deus e você nem percebeu. Sabe aquelas festas de junho? As comidas típicas, as quadrilhas, as fogueiras, as roupas caipiras, a música animada? Pois é, por trás disso tudo existe uma raiz espiritual oculta. E hoje, essa raiz será arrancada em nome de Jesus. Hoje você vai conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar. João 8,32. Mas antes de continuarmos, eu quero que você comente aqui abaixo. De qual cidade ou estado você está nos assistindo? E que horas está ouvindo essa palavra? Isso ajuda a espalhar essa mensagem para mais vidas. E se ainda não é inscrito aqui no canal Controle do Alto, se inscreve agora e ativa o sininho. Aqui nós não passamos pano. Aqui a gente fala o que o céu manda falar. E se você já participou dessas festas sem saber, fica tranquilo. Deus está te dando uma chance hoje. Sim, Ele está te alcançando com misericórdia e amor, como um pai que vê o filho se aproximando de um abismo e grita: Para! Volta! Ainda dá tempo. A Bíblia diz que o tempo da ignorância Deus não levou em conta, mas agora manda que todos se arrependam. Atos 17:30. Se você já dançou quadrilha, se já acendeu fogueira, se já levou seus filhos para essas festas achando que era só diversão, ouça, você não sabia. Mas agora a verdade chegou até você. E com a verdade vem a responsabilidade. E se você ainda participa, mesmo conhecendo o Evangelho, abra os olhos. Porque o inimigo é astuto. Ele não chega com chifres. Ele chega com bandeirinhas, comidas típicas e fantasias coloridas. Ele quer que você pense que está tudo bem, enquanto te arrasta, pouco a pouco, para longe da presença de Deus. Targeteixe. A partir de agora, o Espírito Santo vai te conduzir a toda a verdade. Fica comigo até o fim dessa mensagem. Não por mim, não pelo canal, mas porque a sua alma vale mais do que qualquer festa, qualquer cultura, qualquer tradição. Você sabia que essas festas inocentes, tão comuns nas escolas, nas praças, até em igrejas, têm raízes pagãs? É isso. Mesmo que você ouviu, essas festas não nasceram no coração de Deus. Elas nasceram em cultos aos deuses pagãos, em rituais antigos, antes mesmo do cristianismo se espalhar pela Europa. A verdade é que essas festas têm origem em ritos de fertilidade, realizados por povos pagãos, como os celtas e romanos. E um dos nomes mais mencionados nesse período era Juno, uma deusa romana da fertilidade, dos casamentos e da sexualidade. O mês de junho carrega esse nome por causa dela. Sim, irmão, você entendeu. Essas festas que chamam de juninas têm ligação direta com uma deusa pagã, chamada Juno. E aí você pode perguntar, mas o que isso tem a ver com São João? A resposta é simples. Absolutamente nada. A figura de São João foi acoplada depois pelo catolicismo romano para cristianizar as festas pagãs e facilitar a conversão de povos que já praticavam esses rituais. Foi um sincretismo, uma mistura proposital entre o que era do mundo com o que deveria ser de Deus. A fogueira era usada em rituais para afastar maus espíritos e renovar energias nos solstícios de verão. Os balões eram símbolos usados para levar pedidos aos céus, aos deuses da colheita. A dança da quadrilha era uma representação teatral de casamentos pagãos, com trajes típicos de camponeses europeus. Você começa a perceber o engano? Aquilo que parece apenas cultura é, na verdade, um culto disfarçado. Ouça com atenção. O inimigo, o Satanás, não precisa que você o adore conscientemente.
Ele só precisa que você aceite participar daquilo que é dele, ainda que com o coração distraído. E enquanto muitos acham que estão apenas se divertindo, estão, na verdade, se conectando espiritualmente com práticas que ofendem a santidade de Deus. A Bíblia diz em Efésios 5:11: "E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as." Não é para flertar com as trevas, não é para tolerar, é para expor, é para condenar, é para se afastar. O povo de Deus foi chamado para ser separado. Santo. Luz no meio das trevas. E o que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios 6,14. Sabe por que o inimigo insiste em esconder isso tudo debaixo da palavra cultura? Porque ele sabe que, quando você descobre a verdade, você se liberta. E hoje, você descobriu. Agora que você já entendeu que essas festas têm origem em rituais pagãos, precisamos responder à pergunta mais importante: o que a Bíblia diz sobre isso? E eu já te adianto, Deus nunca tolerou mistura. O Senhor sempre exigiu separação entre o santo e o profano, entre o limpo e o imundo, entre a luz e as trevas. Vamos à palavra? Deuteronômio 12, 30-31. Guarda-te, que te não enlaces, seguindo-as, depois que forem destruídas diante de ti, e que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo: assim como serviram estas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia fizeram eles a seus deuses. Aqui Deus estava alertando o povo de Israel a não copiar os costumes dos povos pagãos ao redor. E o que vemos hoje? Cristãos copiando o mundo e dizendo: mas é só uma festa, é só pela diversão das crianças. Deus chama isso de abominação. E ele não muda. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. 1 Coríntios 10, 20-22. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Paulo é claro: ou você é de Deus, ou você está participando daquilo que é oferecido aos demônios. Não tem meio termo. Não existe crente festivo, com o pé no arraial e o coração no altar. Efésios 5:11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. A ordem bíblica é não se associar com essas práticas, mas mais do que isso, denunciar, expor, repreender. Irmão, irmã, quando você participa de algo que tem origem pagã, mesmo sem saber, você se conecta espiritualmente com aquilo. 2 Coríntios 6,14. Que comunhão tem a luz com as trevas? Que parte tem o fiel com o infiel? Pelo que, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Deus está chamando o seu povo para sair do meio da mistura, para romper com as tradições humanas que negam a santidade. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você está ouvindo essa palavra agora, e o Espírito Santo está mexendo aí dentro, não está? É Ele te chamando para uma vida separada. Talvez você cresceu indo em festas juninas. Talvez sua igreja até organize uma festa caipira gospel. Mas agora, o entendimento está sendo renovado. E com essa luz, vem uma escolha. Você vai seguir o mundo ou vai seguir a santidade? Não se engane, cristão. Satanás é mestre em disfarçar o mal de bem.
Ele quer que o povo de Deus ache normal aquilo que Deus abomina. Hoje é festa junina. Amanhã é Halloween. Depois é carnaval gospel. E no fim, não sobra evangelho nenhum. Cristão, eu quero que você entenda uma coisa essencial. O chamado para o povo de Deus é para a separação total do que é pagão, do que é profano. Não existe meio termo no reino. Não dá para misturar luz com trevas. Participar dessas festas, mesmo que com a desculpa da tradição ou da cultura, é abrir espaço para um engano espiritual. É deixar que a influência do inimigo entre no seu lar, no seu coração e na sua fé. É o que a palavra diz em 2 Timóteo 2,22. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Você precisa fugir de tudo o que te afasta da pureza do Evangelho. E, meus irmãos, as festas juninas carregam em suas raízes um chamado que não vem de Deus. Olha o que diz em Isaías 5,20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Muitos estão confundindo o que é pecado com diversão, o que é abominação com cultura. O inimigo gosta de usar essa confusão para trazer engano e tirar a atenção do povo da verdadeira adoração. Agora, eu quero falar para aqueles que já participaram dessas festas sem saber do que realmente se tratava. A palavra de Deus é clara. A ignorância é perdoável, mas a responsabilidade aumenta quando a verdade chega até você. Você tem hoje uma oportunidade única de mudança. Deus te alcança com amor, não para te condenar, mas para te libertar. Se você já participou, ore comigo agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu reconheço que nem sempre estive atento ao que te agrada. Eu peço perdão por ter participado de festas que não têm origem em ti. Hoje eu me arrependo e me separo de tudo que me afasta da tua santidade. Me purifica, Senhor, e fortalece a minha fé para que eu possa caminhar em tua luz e não ser mais enganado. Em nome de Jesus, amém. E para quem ainda participa ou planeja participar, meu alerta é esse. Abra os olhos. O inimigo está sorrindo porque sabe que a maioria não entende o que está por trás dessas celebrações. Não se deixe enganar por bandeirinhas coloridas, músicas alegres ou comidas típicas. A verdadeira batalha espiritual é invisível, mas real. Deus chama você para a santidade, para ser luz no meio das trevas. Lembre-se das palavras de Jesus em João 15,19. Se vós fostes do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Cristão, a escolha é sua. Você pode continuar na festa, no engano, no que parece inofensivo, mas que está longe do plano de Deus. Ou você pode se levantar hoje e dizer: eu sou santo, eu sou separado, eu sou do Senhor. Talvez você cresceu indo em festas juninas. Talvez sua igreja até organize uma festa caipira gospel. Mas agora, o entendimento está sendo renovado. E com essa luz, vem uma escolha. Você vai seguir o mundo ou vai seguir a santidade? Não se engane, cristão. Satanás é mestre em disfarçar o mal de bem. Ele quer que o povo de Deus ache normal aquilo que Deus abomina. Hoje é festa junina. Amanhã é Halloween. Depois é carnaval gospel. E no fim, não sobra evangelho nenhum. Cristão, eu quero que você entenda uma coisa essencial. O chamado para o povo de Deus é para a separação total do que é pagão, do que é profano. Não existe meio termo no reino. Não dá para misturar luz com trevas. Participar dessas festas, mesmo que com a desculpa da tradição ou da cultura, é abrir espaço para um engano espiritual. É deixar que a influência do inimigo entre no seu lar, no seu coração e na sua fé. É o que a palavra diz em 2 Timóteo 2,22. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Você precisa fugir de tudo o que te afasta da pureza do Evangelho. E, meus irmãos,
As festas juninas carregam em suas raízes um chamado que não vem de Deus. Olha o que diz em Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Muitos estão confundindo o que é pecado com diversão, o que é abominação com cultura. O inimigo gosta de usar essa confusão para trazer engano e tirar a atenção do povo da verdadeira adoração. Agora, eu quero falar para aqueles que já participaram dessas festas sem saber do que realmente se tratava. A palavra de Deus é clara. A ignorância é perdoável, mas a responsabilidade aumenta quando a verdade chega até você. Você tem hoje uma oportunidade única de mudança. Deus te alcança com amor, não para te condenar, mas para te libertar. Se você já participou, ore comigo agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu reconheço que nem sempre estive atento ao que te agrada. Eu peço perdão por ter participado de festas que não têm origem em ti. Hoje eu me arrependo e me separo de tudo que me afasta da tua santidade. Me purifica, Senhor, e fortalece a minha fé para que eu possa caminhar em tua luz e não ser mais enganado. Em nome de Jesus, amém. E para quem ainda participa ou planeja participar, meu alerta é esse. Abra os olhos. O inimigo está sorrindo porque sabe que a maioria não entende o que está por trás dessas celebrações. Não se deixe enganar por bandeirinhas coloridas, músicas alegres ou comidas típicas. A verdadeira batalha espiritual é invisível, mas real. Deus chama você para a santidade, para ser luz no meio das trevas. Lembre-se das palavras de Jesus em João 15:19. Se vós fostes do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Cristão, a escolha é sua. Você pode continuar na festa, no engano, no que parece inofensivo, mas que está longe do plano de Deus. Ou você pode se levantar hoje e dizer: eu sou santo, eu sou separado, eu sou do Senhor. E quando você tomar essa decisão, a sua vida começa a se transformar. A sua casa começa a ser um altar santo, a sua fé cresce e a sua luz brilha para todos verem. Se você foi tocado por essa mensagem, não guarde só para você. Compartilhe, comente aqui onde está assistindo e o que sentiu no coração. E não se esqueça, o Senhor está te chamando para a vitória. Vamos juntos resistir ao inimigo e conquistar o nosso lugar no reino dos céus. Oração de arrependimento e consagração. Senhor, nosso Deus e Pai eterno, nós nos colocamos diante de Ti com humildade e reverência. Reconhecemos que muitas vezes fomos negligentes com a Tua palavra e nos deixamos levar por tradições que não vêm de Ti. Pai, hoje te pedimos perdão por toda a participação, consciente ou inconsciente, em festas e rituais que não te agradam, que têm origem pagã, que nos afastam do teu santo propósito. Em nome de Jesus, nós renunciamos toda ligação com essas práticas e declaramos que queremos andar na luz, na verdade, no caminho da santidade que o Senhor nos chama a trilhar. Purifica os nossos corações, fortalece a nossa fé e enche-nos com o Teu Espírito Santo para que sejamos firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Senhor, ajuda-nos a ser luz neste mundo, a testemunhar com coragem, a permanecer firmes mesmo diante das pressões para nos conformarmos com os costumes do mundo. Hoje, nos consagramos a Ti, entregamos o nosso coração e a nossa vida para que Teu reino seja a prioridade em tudo. Que a nossa casa seja um altar santo, nossa boca proclame somente Tua verdade e os nossos passos sigam somente a Tua vontade. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel para perdoar, para transformar e nos conduzir à vitória. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor, oramos e declaramos. Amém. Que essa oração
seja um marco na sua vida e no seu caminhar com Deus. Lembre-se, o convite à santidade é diário, a batalha é constante, mas a vitória é certa em Cristo Jesus. Se você se identificou com essa mensagem, deixe seu comentário, compartilhe com seus irmãos e não deixe de se inscrever para mais palavras que edifiquem sua fé. Que o Senhor te abençoe ricamente e que o Controle do Alto continue sendo um canal de luz e verdade para muitos. Povo de Deus, a verdade foi dita, o alerta foi feito e a decisão está nas suas mãos. Se você foi impactado por essa mensagem, não deixe ela morrer em silêncio. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Deixe seu comentário aqui embaixo, diga de onde você está nos assistindo, o que essa mensagem tocou em seu coração e se você já havia parado para pensar sobre essas festas antes. Se ainda não é inscrito, faça isso agora. Aqui no Controle do Alto, a gente não brinca com verdade. Aqui a palavra de Deus é proclamada com coragem e amor. E lembre-se, o Senhor está sempre pronto para perdoar e transformar vidas. Não importa onde você esteve até aqui, o que importa é para onde você vai a partir de agora. Que a paz de Cristo esteja com você, que o Espírito Santo te guie e fortaleça e que você permaneça firme, firme na fé até o fim. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe grandemente.